Olá, minhas amigas e meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Gustavo Eugênio do CGE Consultoria e Estudos Jurídicos. E hoje, pessoal, eu estou aqui retornando para conversar com você, jovem advogada, com você, jovem advogado, estudante de direito, pessoal que vai fazer a prova da OAB. Quero conversar com vocês sobre a orientação jurisprudencial 159 do TST. Mas antes de mais nada, pessoal, eu peço que vocês acionem o sino de notificações para que continuem recebendo esse conteúdo de direito do trabalho. Peço também que vocês dêem um like nesse vídeo para que o YouTube perceba que esse é um conteúdo de extrema relevância para quem quer aprender a aplicar súmulas e OJs de direito do trabalho na prática. Peço também que vocês compartilhem esse vídeo para que outras pessoas também tenham a mesma oportunidade que você está tendo aqui. E de tabela, o YouTube também vai perceber que esse é um conteúdo relevante para todos. Pessoal, quero conversar com vocês hoje sobre a orientação jurisprudencial da SDI 159. No vídeo passado, pessoal, eu falei para vocês sobre anotação de CTPS, aviso prévio, quando a gente encerra um contrato de trabalho. Mas quando nós estamos falando de contrato de trabalho, você tenha certeza que um dos assuntos que mais gera interesse no trabalhador é o pagamento do seu salário. O trabalhador, a trabalhadora, ele, na realidade, ele vende o seu serviço para o empregador. E nada mais justo que após vender o seu serviço para o empregador, esse trabalhador, esse empregado, ele receba por essa venda, receba pelo seu trabalho. E o trabalhador, ele recebe pelo seu trabalho através do salário. É com esse salário que ele vai viver a vida dele, é com esse salário que ele vai sonhar, fazer o pagamento de tudo que ele necessita, que é por isso que o trabalhador realmente ele está trabalhando, pessoal. Ele trabalha para receber o salário dele. Essa é a grande verdade. E isso é importante, essa súmula é importante porque afeta em vários aspectos. O aspecto primordial é a data do recebimento do salário. Primeira informação que você precisa saber é o seguinte: por lei, o empregador ele tem obrigação de pagar ao trabalhador até o 5º dia útil. Isso muitas pessoas conhecem, nem todos conhecem, mas a grande maioria das pessoas que estão antenadas na vida em sociedade sabem disso. Esse é o primeiro ponto. Agora aqui na OJ 159 ele colocou um detalhezinho prático. Por que eu digo para vocês um detalhe prático? Por que eu gosto de trazer para a prática? Nós precisamos entender o que está acontecendo. Muitas vezes você está lendo o livro, está lendo a orientação jurisprudencial, está lendo uma súmula, está numa aula e não entende o porquê das coisas. O raciocínio tem que ser colocado na prática para você entender por que o tribunal edita aquela súmula ou aquela OJ, ou porque o legislador está ali criando aquela lei. Fica muito mais fácil quando você vê isso. E aqui, ó, essa OJ 159 fala de data de alteração do pagamento do salário. Tem alguns aspectos aqui. Primeiro eu falei que o salário é de extrema importância. Tem uma regra básica e tem uma data já estipulada. Geralmente a empresa ela realiza o contrato com o empregado e ela chega e fala: olha só, empregado, você, aqui na nossa empresa nós trabalhamos da seguinte forma e você irá receber ou no dia X ou até o 5º dia útil.
É essa a informação. No dia a dia, você sabe que algumas empresas passam por dificuldade. Temos muitas empresas aí que têm passado por dificuldade financeira e não é absurdo que atrasem o salário. Essa é a grande verdade. Então pode haver alteração da data desse pagamento. Você pode esperar de repente determinado dia e naquele dia o salário ele não chega para você. E isso reflete na sua vida. E é nessa OJ, que ela está falando. Ó. Ela está dando a possibilidade ao empregador de uma alteração da data de pagamento. Porque o que acontece? Tanto a legislação como os tribunais superiores, eles buscam certamente aplicar a lei, mas muitas vezes ela amplia a interpretação dessa lei, porque ela entende que a sociedade ela é feita de nós, cidadãos, mas também das empresas. Se as empresas não existirem, a grande verdade é que todos nós vamos ficar desempregados e não vamos ter muitos como se sustentar. Essa é a grande verdade. Precisamos muito das empresas na sociedade. Então, às vezes, o legislador ou o aplicador do direito, ele amplia alguns direitos. Da mesma maneira que em alguns momentos ele amplia alguns direitos ao empregado, ele também amplia algumas possibilidades na sua interpretação para o empregador, para a empresa. Ele diz o seguinte nessa OJ, olha só, se no contrato de trabalho ou algum instrumento normativo determinar de forma especificada data do pagamento, essa data do pagamento não poderá ser alterada. Ele fala isso de forma indireta. Porque o que ele fala? Ele diz nessa OJ que a alteração da data do pagamento do salário ela não irá violar o artigo 468 da CLT. Você lembra o que é esse artigo 468 da CLT? É aquele artigo que fala do princípio da inalterabilidade do contrato de trabalho. Esse artigo 468 ele fala o seguinte, inclusive um dos artigos que mais cai na prova do AB. É o artigo que fala o seguinte, olha só pode haver alteração no contrato de trabalho, primeiro, por mútuo consentimento, ou seja, só pode alterar o contrato de trabalho quando empregado e empregador concordam, mútuo consentimento, e ainda assim, ainda que haja um mútuo consentimento, essa alteração não pode prejudicar o trabalhador, que no dia a dia você sabe muitas vezes que o empregado ele aceita algumas condições, então para permanecer contratado. Então essa alteração ela não pode prejudicar o empregado, ainda que ele dê o consentimento dele, porque às vezes ele precisa dar o consentimento, não tem para onde correr, sob pena de ser demitido. Essa alteração não pode prejudicar o trabalhador, não pode prejudicar o empregado. Ou seja, na maioria das vezes, as alterações só serão a favor do empregado, ou então deixa como está. E a SOJ está falando isso. A alteração de data do pagamento, ela primeiro tem que respeitar, ela não pode violar o artigo 468 da CLT, se não tiver previsão legal, se não tiver nenhum instrumento normativo, se não tiver estipulação no contrato de trabalho, o empregador ele vai poder alterar a data do pagamento. Mas aí o TST ele colocou uma rede de proteção, ele colocou uma ressalva. Qual foi a ressalva que ele colocou aqui? Devendo ficar claro o seguinte, respeitado o artigo 459, a súmula fala, parágrafo único,
mas com alteração aqui é o parágrafo 1º da CLT. Desde que esse contrato de trabalho não seja por pagamento mensal. A grande maioria dos empregados, eles estão ali por pagamento mensal. Ele coloca uma rede de proteção, olha só. Você pode até alterar a sua data, a data de pagamento, ele vai colocando, ele dá liberdade para o empregador, mas de forma subentendida ali, ele coloca várias proteções. Ele fala, ó, você pode alterar, a não ser que tenha previsão no contrato. Se tiver previsão no contrato, você não pode alterar, é contrato. Se tiver norma falando que não pode, você também não pode alterar. Outra coisa, se tiver algum instrumento normativo que proíba, ou que dê uma data expressa, você também não pode alterar. Percebe todas as limitações ali? Na prática, ele libera, mas ele coloca vários entraves, que de forma indireta vão dificultando o empregador para alterar essa data. Essa é a grande verdade. Ele até fala que essa alteração não fere o princípio da inalterabilidade contratual e, por fim, ele arremata dizendo o seguinte, ó, pode alterar, mas fica atento com essa informação que eu estou te dizendo aqui e não se esqueça que se o contrato for por pagamento mensal, tem que respeitar o prazo de 5º dia útil, que é o que fala o parágrafo 1º do artigo 459. No pagamento mensal tem que ser pago até o 5º dia útil. Tendo um prazo máximo em toda essa história aqui, ainda que o empregador ele atrase o pagamento, o prazo máximo para o pagamento, por exemplo, do salário de janeiro, que seria até o 5º dia útil de janeiro, ele só pode chegar lá no máximo até o 5º dia útil de fevereiro. Ultrapassado isso, ele já está descumprindo toda a legislação. Tudo bem, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Assistam mais uma vez, assista uma, assista duas, para vocês entenderem. Leiam o artigo 468, o artigo 459, parágrafo único. Pegue essa informação que eu estou falando e vai tentando colocar, interpretar isso, inserir isso dentro de você, que em algum momento vai ficar muito claro o que o legislador ele fala, o que o legislador pensa e o que o próprio tribunal ele está pensando. Que no final das contas o nosso objetivo é entrar na cabeça do TST, entrar na cabeça do magistrado, do ministro do TST, chegando à conclusão do porquê que ele está chegando àquela lógica. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham gostado desse tema, gostado desse vídeo. Peço que vocês dêem um like, compartilhem e eu desejo a vocês um grande abraço e até a próxima.